Alexis Patterson, uma menina de 7 anos, desapareceu em Milwaukee, Wisconsin, em 3 de maio de 2020, dia em que foi vista pela última vez. Alexis saiu de casa com seu padrasto para caminhar a curta distância até a escola. Uma vez na escola, o padrasto disse que observou enquanto ela atravessava a rua até o pátio da escola, mas a Alexis nunca conseguiu entrar na escola. Quando não voltou para casa naquela tarde e a mãe soube que ela não conseguiu ir à escola naquele dia, começou a entrar em pânico. A Alexis nunca foi vista novamente. 22 anos depois, ela ainda está desaparecida. O que realmente aconteceu com Alexis e quem foi o responsável pelo seu desaparecimento? Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando o like para apoiar o meu trabalho, ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornarem membros se quiserem e puderem. Aqui embaixo no Saiba Mais tem link da Amazon e da Magalu. Se vocês forem comprar alguma coisa nessas lojas, utilizando esses links vocês não pagam nada mais por isso e eu recebo um pouquinho e isso também ajuda o canal de alguma forma, beleza? E bora pro caso de hoje. O caso Alexis Patterson. Alex Patterson nasceu no dia 4 de abril de 1995 em Milwaukee, Wisconsin, filha de Ayanna Patterson e Kenya Campbell. Descrita por seus entes queridos como uma criança brilhante e afetuosa, Alexis era conhecida por seu grande sorriso e coração gentil. Ela gostava de brincar ao ar livre com os amigos, adorava ir à escola e era especialmente próxima da mãe. Enquanto ela crescia em Milwaukee, Alex levou uma vida típica de uma jovem, cheia de emoção, curiosidade e sonhos. A Ayanna tinha apenas 16 anos quando deu à luz a Alexis, mas por todos os relatos, a jovem mãe abraçou o novo papel e se dedicou totalmente à criação da filha. O relacionamento da Ayanna com o pai da Alexis não deu certo, e eles se separaram. Depois disso, ela conheceu um novo homem chamado Luron Bourgeois, e não muito depois de começar a namorar ele, eles se casaram. A família se estabeleceu em uma casa na North 4th Street, uma casa modesta em um bairro tranquilo em Milwaukee. O Luron teve uma filha em 2001 com a Ayanna. Eles deram as boas-vindas a uma menina juntos. A casa em que eles moravam não ficava longe da Highmouth Community School, onde a Alex estava matriculada. A escola, a uma curta caminhada da sua casa, se tornou uma parte central da rotina diária da Alexis. Todas as manhãs, a Alexis ia para a escola, a mochila pendurada nos seus pequenos ombros, e fazia a curta caminhada até Highmouth. A Alexis era uma aluna excepcional. Ela se destacava em todas as matérias. Seu boletim estava cheio de notas refletindo não apenas a inteligência, mas também o seu profundo amor por aprender. Fosse lendo, fazendo matemática ou estudando ciências, a Alexis abordava cada assunto com uma vontade que ia fazer se destacar. Seus professores ficavam maravilhados com a sua curiosidade, sua habilidade de compreender novos conceitos rapidamente e a determinação inabalável de sempre fazer o melhor. Mas além do seu sucesso acadêmico, Alexis trouxe algo especial para a sala de aula. Seu sorriso contagiante, sua gentileza para com os colegas e seu espírito alegre. Ela tinha um registro de frequência perfeito. Aparecia todos os dias sem falta, pronta para aprender e contribuir para sua comunidade escolar. Para os seus professores, a Alexis era uma alegria de ter na sala de aula, o tipo de aluna que fazia o trabalho parecer verdadeiramente significativo. Mas antes que ela pudesse terminar a primeira série, a família Patterson mudaria para sempre. O que começou como uma sexta-feira aparentemente normal, rapidamente se transformou em um pesadelo que ainda assombra a comunidade até hoje. No dia 3 de maio de 2002, a Alexis saiu de casa como fazia todos os dias de aula. Naquela manhã ela estava acompanhada pelo padrasto, o Luron, que acompanhou ela até a escola comunitária Highmouth. Quando eles se aproximaram da escola, ele disse que viu a Alexis atravessar a rua e seguir em direção ao pátio da escola, onde ela costumava passar alguns minutos antes do sinal tocar. Tudo parecia normal. O Luron disse que uma vez que a Alexis estava no terreno da escola, ele se virou e voltou para casa. Depois que a escola terminava, a Alexis normalmente voltava para casa sozinha, guiada pelos guardas de travessia que a ajudavam a navegar nos cruzamentos. De acordo com o relato da Ayanna, a Alexis normalmente estava em casa perto das 14h50. Então, quando chegou às 14h55 e a Alexis não estava lá, a Ayanna imediatamente começou a se preocupar. Às 15 horas, a Ayanna ficou cada vez mais ansiosa. Alexis deveria estar em casa naquela hora, pulando pela porta como fazia todos os dias depois da escola.
Mas conforme os minutos passavam e ainda não havia nenhum sinal da sua filha, o desconforto da Ayanna se transformou em medo absoluto. Algo não estava certo. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Ayanna decidiu ir até a High Mount Community School, esperando que pudesse ver Alexis ao longo do caminho. Talvez ela tivesse ficado até tarde para brincar com os amigos, ou tivesse machucada. Mas enquanto a Ayanna caminhava pela rota familiar entre a casa dela e a escola, não tinha sinal da garotinha. Quando a Ayanna finalmente chegou na escola, com o coração acelerado, ela foi recebida com a notícia que todo pai teme. A Alexis não tinha ido para a escola naquele dia. Apesar de ter saído de casa naquela manhã e ter sido vista caminhando para o pátio da escola pelo Luron, ela nunca tinha passado pelas portas da sala de aula. Nenhum dos professores ou colegas tinha visto ela dentro da escola naquele dia. Era como se a Alex tivesse desaparecido no ar. O choque e a confusão tomaram conta da Ayanna, enquanto ela tentava compreender a gravidade da situação. Onde estava Alexis e por que ela não tinha sido notificada sobre a ausência da filha? A escola, que sempre parecia um espaço seguro, agora não tinha respostas. Em vez disso, se tornou um ponto de partida de um mistério assustador que assombraria a Ayanna, a família e toda a comunidade pelos próximos anos. Uma vez que a Ayanna descobriu que a filha nunca tinha ido à escola, o pânico começou a se instalar. Sua mente surgiu com possibilidades, mas ela se agarrou à esperança de que poderia haver uma explicação razoável antes de presumir o pior. A Ayanna decidiu ligar para a própria mãe, a avó da Alexis, que morava perto da escola. Era completamente fora do habitual para Alexis se desviar da sua rotina, mas ela precisava verificar todas as possibilidades. Talvez a Alexis tivesse passado na casa da avó. Quando o telefone tocou, a Ayanna prendeu a respiração, esperando por boas notícias. Mas quando a mãe dela atendeu, seu coração afundou ainda mais. Alex não tinha ido lá, e a avó também não a tinha visto naquele dia. Foi então que uma sensação fria e angustiante tomou conta da Ayanna. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Os piores medos de todos os pais surgiam na sua mente, mas ela realmente não tinha o luxo de entrar em pânico. Ela precisava agir rapidamente. Sem perder mais um momento, a Ayanna contatou a polícia e relatou o desaparecimento da filha. Assim que a polícia foi chamada, eles imediatamente iniciaram uma busca por Alexis, concentrando seus esforços na High Mount Community School. Já que o padrasto relatou ter visto a Alexis entrar no pátio da escola naquela manhã, fazia sentido começar a busca por lá. Os policiais chegaram ao local e começaram a vasculhar a área meticulosamente. Eles entrevistaram a equipe e falaram com qualquer pessoa que pudesse estar por perto. O terreno da escola foi vasculhado minuciosamente, com os policiais examinando todos os possíveis esconderijos, cantos e entradas em busca de qualquer sinal dela. Eles também estenderam a busca além das imediações da escola. A polícia também se espalhou pelo bairro vizinho, verificando os becos, o parque local e as ruas próximas, na esperança de descobrir qualquer pista que pudesse levar eles à criança desaparecida. Eles também distribuíram panfletos com a fotografia e a descrição da Alexis, pedindo aos moradores que se apresentassem com qualquer informação. Mas apesar dos esforços intensivos, a busca não revelou nenhuma pista ou evidência imediata. A falta de evidências físicas ou avistamentos na área apenas aprofundou o mistério de seu desaparecimento, deixando a polícia e a família da Alexis em um estado de pânico crescente. A percepção de que Alex poderia ter desaparecido sem deixar vestígios tornou a situação ainda mais urgente, porque cada hora que passava aumentava a ansiedade e o desespero por resposta. Após as buscas iniciais não terem produzido pistas, a polícia recorreu à família da Alexis para descobrir mais sobre as horas antes do seu desaparecimento. A Ayanna disse à polícia que, na noite anterior ao desaparecimento da Alexis, ela estava chateada. No dia 2 de maio de 2002, a Ayanna e o Luron levaram a Alexis até um supermercado local para comprar cupcakes para que ela pudesse distribuir para sua classe no dia seguinte. Mas quando voltaram para casa, a Ayanna descobriu que a Alex não tinha terminado o dever de casa. Então ela disse a Alexis que não poderia levar os cupcakes para a escola. De acordo com relatos, isso deixou a menina de 7 anos muito chateada, porque ela estava ansiosa para dar as guloseimas para os amigos. A Ayanna disse que conversou com a Alex sobre isso, e ela estava realmente chateada. Tanto que quando acordou na manhã seguinte, ela ainda estava aborrecida. De acordo com o padrasto, o Luron, é por isso que ele acabou indo com ela para a escola naquela manhã. Ele disse que a Alex estava chorando, então ele decidiu caminhar com ela. No entanto, isso não era uma ocorrência típica, porque normalmente a Alexis andava sozinha. As informações que a polícia recebeu sobre a discussão fizeram eles se perguntar se essa era a razão pela qual a Alexis estava desaparecida. Talvez ela estivesse tão chateada com o negócio dos cupcakes e a discussão com a mãe que, em vez de ela entrar na escola, ela simplesmente foi embora.
Mas se isso fosse verdade, ainda testava uma parte do mistério. A Alexis tinha 7 anos. Mesmo que ela tivesse saído do pátio da escola sozinha, para onde que ela teria ido? E onde ela estava numa hora dessas? A busca por Alexis atingiu um ponto crítico, e a urgência era perceptível. À medida que as horas passavam, o medo se intensificava. E se a Alexis tivesse sido levada? E se as respostas estivessem ocultas nas sombras do bairro que ela conhecia tão bem? Para Ayana, a sua família, cada momento parecia um pesadelo do qual ninguém conseguia acordar. Com a investigação parecendo estagnar no início, com poucas pistas e informações escassas, a atmosfera ficou cada vez mais tensa. Com a busca não produzindo avanços, a atenção se voltou para Alexis. Estariam sua mãe e seu padrasto escondendo algo? Ou a chave para encontrar Alexis podia estar interligada com as pessoas mais próximas a ela? E quando parecia que a busca poderia chegar a um beco sem saída, a nova direção da investigação colocou tudo em questão. Nos dias seguintes ao desaparecimento dela, a polícia havia vasculhado a área ao redor da sua escola e casa, mas não tinha pistas sobre onde ela poderia ter ido. Como parte da investigação, eles também entrevistaram professores e alunos na High Mount Community School, onde a Alexis era aluna. Nenhum professor ou adulto se lembrava de ter visto a Alexis naquela manhã. No entanto, várias crianças disseram que se lembravam de ter visto ela no pátio da escola. A polícia, lutando com a falta de evidências concretas, se inclinou para a teoria de que Alexis havia fugido. A declaração da polícia sugeria que seu desaparecimento pode ter sido voluntário, motivado pela raiva da discussão sobre os cupcakes na noite anterior. No entanto, essa teoria foi recebida com uma forte negação por Ayana, que insistiu que Alexis nunca fugiria. Para ela, a noção da Alexis escolher ir embora sozinha é inconcebível. Com apenas 7 anos de idade, onde ela poderia ter ido? E como ela poderia ter ficado escondida por tanto tempo? A convicção da Ayana de que o desaparecimento da filha não foi resultado de uma fuga ressoou na comunidade. Nem a vizinhança nem a escola acreditavam que uma criança tão jovem quanto a Alexis simplesmente desapareceria por conta própria. A teoria da fuga parecia cada vez mais implausível para aqueles que conheciam Alexis e a família dela. À medida que a investigação se arrastava, o consenso crescente era de que algo mais sinistro poderia estar em jogo, o que aumentava a frustração e o medo entre aqueles que buscavam respostas. Como parte da investigação, a polícia soube pela escola que 2 semanas antes da Alexis desaparecer, houve uma tentativa de sequestro de um garotinho perto da escola. Esse incidente alarmante levou a escola a enviar cartas aos pais, alertando eles sobre a ameaça e pedindo vigilância. A administração da escola tinha tomado medidas para aumentar a segurança, mas o fato de que um incidente tão sério ocorreu nas proximidades levantou preocupações significativas. Também teve relato de alunos de que um indivíduo suspeito foi visto espreitando o terreno da escola nos dias que antecederam o desaparecimento da Alexis. Algumas crianças descreveram ter visto um homem em um caminhão, agindo de forma estranha, e aparentemente observando a área. Eles não tinham visto o caminhão desde que a Alexis desapareceu. Esses relatos adicionaram outra camada de desconforto a uma situação já preocupante, sugerindo que o desaparecimento da Alexis pode estar ligado a um padrão de comportamento preocupante na vizinhança. A conexão entre esses incidentes e o caso da Alexis se tornou um foco crítico para os investigadores, que deveriam explorar se havia uma ligação entre a tentativa de sequestro, os relatos de um indivíduo suspeito e o mistério atual em torno do desaparecimento da Alexis. À medida que os investigadores se aprofundavam nas circunstâncias perturbadoras que cercavam o desaparecimento da Alexis, uma nova e inesperada mudança começou a tomar forma na investigação. A busca pela menina desaparecida, que inicialmente se concentrava em ameaças externas e atividades suspeitas na vizinhança, começou a voltar seu olhar para dentro. Sem pistas imediatas ou descobertas surgindo na comunidade ou da escola, os holofotes inevitavelmente caíram sobre aqueles mais próximos de Alexis, sua própria família. Durante as entrevistas iniciais de Ayana e Luron, ambos foram convidados a fazer teste de polígrafo. A Ayana concordou com o teste e finalmente passou. O Luron, no entanto, disse à polícia que teria que consultar o advogado primeiro, antes de se sentar para o teste. Ele acabou fazendo o teste do detector de mentiras, mas de acordo com os relatos, o Luron mostrou engano em várias de suas respostas. O Luron não era um estranho para a polícia. Ele tinha um histórico de prisões que incluíam crimes de drogas e, naturalmente, os detetives que trabalhavam no caso começaram a se perguntar se o Luron estava envolvido no desaparecimento da sua enteada, ou se o seu histórico com drogas teve algo a ver com o que aconteceu. De qualquer forma, nos dias após o desaparecimento da Alexis, o Luron se tornou uma pessoa de interesse para a polícia. Mas o Luron não foi o único sob escrutínio.
Kenya Campbell, o pai biológico da Alexis, também foi interrogado pela polícia. No entanto, o envolvimento potencial do Kenya foi complicado por sua prisão na época do desaparecimento de Alexis. Ironicamente, o Kenya foi libertado da prisão apenas 3 dias após o incidente ter ocorrido. O momento levantou questões e levou ao seu interrogatório, porque os investigadores buscavam confirmar ou dissipar qualquer conexão potencial com o caso. A polícia investigou o álibi do Kenya e determinou que ele realmente estava preso na época em que Alexis desapareceu. A prisão foi confirmada por relatórios oficiais que mostravam que ele estava atrás das grades e, portanto, dado esse álibi, o Kenya foi rapidamente descartado como uma pessoa de interesse na investigação. Embora a sua libertação da prisão poucos dias após o desaparecimento tenha adicionado um elemento de intriga, no final das contas, isso não impactou o cerne da investigação. Com o Kenya inocentado, o foco mudou de volta para outras pistas e suspeitos em potencial, à medida que a busca por respostas continuava entre a crescente preocupação e pressão do público. No dia 13 de maio de 2002, 10 dias após o desaparecimento, o caso da Alexis foi atualizado de um caso de pessoa desaparecida para uma investigação criminal. Depois de inicialmente acreditar que esse era um caso de uma fugitiva, os detetives agora acreditavam que algo ilícito estava envolvido no desaparecimento da Alexis. Informações sobre o desaparecimento da Alexis se espalharam rapidamente por Milwaukee. Pessoas da comunidade começaram a se reunir para ajudar nas buscas e distribuir panfletos. A mídia local começou a cobrir o caso quase que imediatamente, com uma imagem do rosto sorridente da Alexis estampada nos canais de TV locais e jornais. A história se tornou uma característica regular no ciclo de notícias de Milwaukee, com atualizações e apelos por informações transmitidos com frequência. Mas, apesar do intenso foco local e dos esforços da sua família e da comunidade para manter a história viva, o desaparecimento da Alexis não conseguiu capturar a atenção dos meios de comunicação nacionais. Como resultado, o seu caso não ganhou a ampla visibilidade que poderia ter sido necessária para despertar o interesse público mais amplo ou gerar uma conscientização nacional. Um mês depois que Alexis desapareceu, a cerca de quilômetros de distância em Salt Lake City, Utah, Elizabeth Smart, de 14 anos, foi sequestrada da sua casa. O que se seguiu foi uma tempestade de mídia que durou 9 meses, até que Elizabeth fosse encontrada viva. A cobertura intensa e o interesse público generalizado no caso da Elizabeth contrastaram fortemente com a relativa obscuridade no desaparecimento de Alexis, destacando novamente a disparidade no foco da mídia e o impacto que isso pode ter na busca de uma pessoa desaparecida. Foi difícil para Ayanna e para a família assistir ao desaparecimento de Elizabeth Smart, receber a atenção e o foco que a filha de 7 anos precisava desesperadamente. Nos meses seguintes ao desaparecimento da Alexis, a polícia continuou a investigar todas as dicas e pistas que chegavam, mas nada de concreto saiu das suas buscas. Apesar do seu passado e os resultados do teste de polígrafo, a polícia começou a mudar o foco de Luron. Mas o relacionamento dele com a Ayanna não resistiu após o desaparecimento da filha dela. A Ayanna compreensivelmente caiu em uma depressão severa. A família acabou se mudando da casa onde morava, mas o relacionamento do Luron com a Ayanna nunca se recuperou. Em 2003, as tensões entre eles chegaram a um ponto de ruptura, e o Luron foi preso por agredir a Ayanna, um incidente que prejudicou ainda mais o seu relacionamento já frágil. O casamento do casal, abalado pelo trauma do desaparecimento de Alexis e seus próprios conflitos pessoais, não pôde suportar a pressão. Em 2005, eles se divorciaram, marcando o fim de um relacionamento que havia sido severamente testado pelas circunstâncias. Embora a suspeita continuasse pairando sobre Luron, os detetives não conseguiram reunir evidências suficientes para prender ele ou acusar ele de alguma coisa. Em um ponto, de acordo com o US Today, ele até recebeu imunidade em um caso não relacionado se contasse à polícia o que aconteceu com Alexis, mas ele negou qualquer conhecimento sobre o desaparecimento dela. A investigação sobre o desaparecimento da Alexis acabou esfriando. Em 2021, o Luron morreu de overdose de drogas. Nos anos seguintes ao seu desaparecimento, a Ayanna fez tudo o que pôde para manter a história da filha nas manchetes locais. A comunidade continuou a realizar vigílias e a se reunir em torno de Ayanna. E mesmo com o passar dos anos, ela não deixaria de lado a possibilidade de que Alexis ainda estivesse viva. Em 2016, as esperanças de Ayanna foram reacendidas quando um homem de Ohio chamado Joshua Miller contatou a polícia de Milwaukee, alegando que a sua ex-esposa, uma mulher chamada Lisa Miller, era, na verdade, Alexis Patterson. Lisa se parecia com as fotos de progressão de idade da Alexis, e havia coisas sobre o seu passado e histórias que eram muito semelhantes.
Quando a Ayanna viu a Lisa Miller, ela estava convencida de que aquela era a filha dela. Mas, apesar das grandes semelhanças, havia um detalhe importante que não correspondia. A idade em que Joshua e Lisa se casaram em 2009, o que faria que ela tivesse 14 ou 15 anos quando se casaram, se essa fosse de fato a Alexis. Mas depois de anos de uma busca agonizante, a Ayanna precisava desesperadamente que essa fosse a filha dela. Só que infelizmente o teste de DNA que foi realizado voltou mostrando que a Lisa não era a Alexis. 22 anos depois que a Alexis desapareceu, ela ainda está desaparecida. E o mistério e as perguntas sobre o que realmente aconteceu com ela naquele dia permanecem. O tempo não tornou essa perda mais fácil para a família da Alexis, particularmente para a mãe, a Ayanna, que se agarrou firmemente à esperança e determinação para encontrar a filha e trazê-la de volta para casa. Os anos que passaram pouco fizeram para diminuir a intensidade da dor da Ayanna, ou o seu esforço implacável para descobrir a verdade. A Alexis tinha 7 anos quando desapareceu. Ela merecia voltar para casa. Ela merecia ser encontrada. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não esteja inscrito, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixa um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.